Há muito tempo tem se falado sobre o lado obscuro e assustador da indústria do cinema de Hollywood. E muitas são as teorias de conspiração que se espalham na internet, com boatos de que celebridades como atores, produtores, cantores e diretores fazem parte de sociedades secretas que realizam atos terríveis em busca de fama, sucesso, poder e a tão sonhada juventude eterna. Algumas pessoas acreditam que essas teorias não passam de invenções que só têm o objetivo de difamar famosos e prejudicar os seus trabalhos. Já outras realmente acreditam que muitos desses famosos têm ligação com algum tipo de entidade maligna ou força espiritual oculta. Mas e quando essas denúncias surgem dos próprios bastidores de Hollywood, com pessoas de lá de dentro compartilhando suas experiências perturbadoras envolvendo colegas famosos? Essas experiências variam desde ligação com tráfico e exploração sexual de menores, abusos psicológicos e até envolvimento com seitas satânicas. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você um testemunho muito impactante do ator e diretor Mel Gibson, que além de ter estrelado muitos filmes de sucesso no passado, ficou mundialmente conhecido por dirigir o filme Paixão de Cristo, que até hoje foi o filme que melhor conseguiu retratar o sacrifício e a morte de Jesus Cristo. Mel Gibson conta que certo dia ele teve um encontro pessoal com o próprio anticristo e que a partir dali a sua carreira foi arruinada. Será que esse ator realmente esteve frente a frente com aquele que, segundo a Bíblia, assumirá o poder sobre a terra e dominará a humanidade durante o período da grande tribulação? Fique comigo até o final porque eu vou te contar como foi esse encontro, o que aconteceu com a carreira de Mel Gibson desde então, e no final eu vou dar a minha opinião sobre essa pessoa ser o possível anticristo. Mas antes de começar, eu só peço que você se inscreva no meu canal, é só você clicar no botão inscrever-se que está embaixo do vídeo e depois ative o sininho da notificação porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias, ok? Então vamos começar. Mel Gibson nasceu nos Estados Unidos e ele ganhou fama internacional no final da década de 1970 com o filme Mad Max. Uma produção de baixo orçamento, mas que conquistou o mundo inteiro e elevou o jovem ator ao cenário de uma das grandes estrelas do cinema. A partir daquele momento, ele se tornou um dos talentos mais desejados por produtores e diretores de filme dos Estados Unidos e acabou contracenando com atores e atrizes muito famosos na época. Em 1987 veio um outro filme que fez muito sucesso, inclusive aqui no Brasil. Quem não se lembra de Máquina Mortífera, não é mesmo? E o sucesso de Mel Gibson não parava de crescer. Ele fez dezenas de outros filmes de sucesso, emprestou sua voz para desenhos animados como Pocahontas da Disney, entre tantos outros trabalhos de sucesso. Mas o auge de Mel Gibson ainda estava por vir. No ano de 1996, ele ganhou os Oscars de melhor ator e melhor diretor com o filme Coração Valente, que conta a história da batalha pela independência da Escócia no século XIII. William Wallace, o personagem de Mel Gibson, entra na batalha e se apaixona pela luta pela liberdade do seu país depois que a sua esposa é brutalmente assassinada pelo exército inglês. Hollywood e o mundo esperava que a partir desse momento Mel Gibson se tornasse um dos maiores nomes da história do cinema, ao lado de Steven Spielberg, por exemplo. Mas pouco tempo depois, o ator que era querido por todos começou a ter o seu nome envolvido em uma série de escândalos e polêmicas ligados ao uso de álcool e problemas de controle de raiva. O estranho é que apesar de todas as notícias que os canais e as revistas de fofoca publicavam, Mel Gibson continuava aparecendo calmo e carismático em entrevistas, passeios pelas ruas, sem nunca ofender ou agredir alguém. Mas os escândalos continuavam surgindo. Ele foi preso por dirigir embriagado, acusado de fazer comentários preconceituosos contra pessoas negras e teria feito ameaças contra sua ex-esposa. E infelizmente, essa sequência de acusações negativas fizeram com que a rejeição do público por Mel Gibson aumentasse de forma assustadora, fazendo com que o ator não fosse mais chamado para participar de nenhum grande filme. O estranho é que outras estrelas de Hollywood na mesma época eram acusadas de terem cometido coisas muito piores e nada acontecia. Enquanto isso, Mel Gibson ia desaparecendo do mapa de Hollywood. Ele até chegou a fazer alguns papéis menos importantes em alguns filmes naquele tempo, mas a mídia quase não divulgou as produções e as salas dos cinemas ficaram vazias na grande maioria das vezes.
Porque para o público, a imagem que ficou de Mel Gibson foi a do homem bêbado, louco e desequilibrado, que batia em mulher e ofendia pessoas de outras raças. E por causa disso não merecia uma segunda chance e nem ter a sua versão ouvida das acusações que sofreu. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, por que Mel Gibson passou por tudo isso, indo do céu ao inferno em tão pouco tempo? O que o fez perder o controle de sua vida assim, sem que nada aparentemente tivesse acontecido? E é aí que nós entramos no tema desse vídeo. No ano de 1998, ele deu uma entrevista para um canal de televisão norte-americano que deu início à fúria da imprensa e da indústria cinematográfica contra o ator. O tema da entrevista era a vida cotidiana das estrelas de Hollywood, seus contatos, amizades, as pessoas com quem se relacionavam e saíam para jantar. E naquela oportunidade, Mel Gibson contou uma experiência estranha que teve durante uma reunião com o ator Christopher Walken, que ficou conhecido por filmes como A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Clique e Prenda-me Se For Capaz. Esse encontro entre os dois atores aconteceu em um hotel em Nova York e, segundo Mel Gibson, foi tão assustador que ele realmente se sentiu diante de um demônio. Vamos ver o momento em que ele começa a falar sobre esse encontro. Quero dizer, este é um lugar bizarro. E não demora muito para você perceber, e com certeza você já experimentou isso se tem estado aqui tempo suficiente. E não importa o quão forte você seja quando chega, fresquinho da fazenda, com suas convicções e uma certa linha de ataque, não importa o quão forte você seja, você será afetado por este lugar. A opinião dele, em relação às mulheres em filmes do começo ao fim, é breve. Ele diz, mulheres em filmes? Desnudas ou mortas, ambas são melhores. E é como, uau. Ele veio me ver uma vez em um terraço em Nova York. Eu disse, ei, podemos conversar? Ele disse, claro. Ele veio flutuando de lado entre uma multidão de pessoas. Ele estava vestindo roupas pretas. Era como aqueles velhos filmes de vampiros em que eles não caminham, flutuam. E ele era um dançarino, sabe? Então ele se movia com tanta elegância e ele se movia de lado e se sentou em uma cadeira ao meu lado. E meio que me assustou. E ele é um cara muito inteligente. Começamos a conversar e eu nem falei muito sobre o roteiro. Nada. Apenas comecei a falar com ele sobre a época medieval e ele começou a falar sobre torturas. E mudamos para o assunto de torturas porque ele tinha lido um livro sobre torturas. Eu tentei lembrar algumas das coisas mais horríveis que tinha lido naquele livro. E ele estava tipo, oh! E ele tentava superar as torturas. E meu assistente estava lá e foi embora porque não conseguia suportar mais. O ar tinha se tornado frio. E então ele foi embora e eu também queria ir embora. Porque eu sabia que não queria trabalhar com ele. E as coisas estavam ficando assustadoras. E então eu me virei e estávamos no topo do Hotel Península. Eu me virei para evitar o olhar dele em certo momento. E eu estava olhando para o prédio e vi um número 6 no topo, onde havia um gigantesco 6 triplo iluminado em vermelho. E eu olhei de um lado para o outro e ele começou a sorrir. E eu pensei, oh não, Chris Walker é o anticristo. Quando eu cheguei aqui, estava nos meus 20 anos. Foi a primeira vez que realmente cheguei aqui. E sabe, eu tinha muitas paranoias em relação a esse lugar, sobre o que diabos estava acontecendo, porque havia muitas coisas que eu não conseguia entender. E ninguém se importava realmente em me explicar. E eu formei muitas opiniões sobre esse lugar e sobre as pessoas dele. Certamente não poderia ser assim, porque nem todo o lugar pode ser como, você sabe, um vilarejo dos estranhos. É como quando há uma pessoa estranha rondando e todos no bar ficam quietos e encaram e te dizem, não vá até a casa no topo da colina. E então você vai lá e pensa, não, estou errado. Ou seja, foi apenas um pensamento louco. Estou paranoico.
Você imaginou essas coisas. E você começa a questionar se não é por isso que certas pessoas agiam de determinada maneira. E então, com o passar do tempo, você descobre que estava certo em relação a muitas dessas coisas. Embora não certo especificamente. Você começa a perceber que seus piores pesadelos eram reais. Você fica meio que, Isso é o que eu entendo como começar a nadar com os salmões na correnteza. Sabe, se você fica aqui tempo suficiente, você se encontrará fazendo essas coisas. E você tem que... Há uma maneira de fazer isso, sem realmente fazer. Isso leva tempo e requer relaxamento. Não ficar desconfortável, aceitar isso pelo que é. Entender o que é. Uma vez que você entende e não tem mais medo, você começa a superar isso. E então pode se ocupar de fazer o que estava tentando fazer inicialmente. Um lugar como esse pode te humilhar. E pode te humilhar ou te tornar humilde. Ele pode destruir sua vida em pedaços, se você permitir. Olha isso, você prestou atenção quando Mel Gibson falou sobre o número 666 em neon vermelho, exatamente no dia em que ele iria se encontrar com Christopher Walken no meio daquele hotel em Nova York? Outro ponto que chama a atenção é que Walken sorriu quando ele viu a reação de Mel Gibson ao ver aqueles números, porque ele sabia que o ator era cristão e sempre fez questão de falar sobre a sua fé para as pessoas. Talvez Christopher Walken estivesse debochando de Mel Gibson e de suas crenças. E isso ficou tão claro que o assistente de Mel Gibson se sentiu mal naquele ambiente e precisou sair de lá porque não estava aguentando tanta opressão espiritual que estava sofrendo naquele encontro. E após aquela reunião, Mel Gibson e Christopher Walken nunca mais se encontraram, muito menos trabalharam juntos em nenhum projeto. E o pior, a partir daí tudo começou a dar errado na vida de Mel Gibson por muito tempo, como você pôde ver. Durante anos, ele foi acusado, julgado pela mídia e pelas pessoas. E certa vez, a atriz Whoopi Goldberg foi a público defender o seu amigo, dizendo que ele nunca foi racista, como todos estavam dizendo. A vida de Mel Gibson só começou a mudar no ano de 2004, quando Mel Gibson produziu o filme Paixão de Cristo. Ele queria lembrar o mundo inteiro de que Jesus veio à Terra não apenas para falar de paz e amor. Ele veio com uma missão especial: morrer em sacrifício para que a sua mensagem de paz e amor fosse a única e verdadeira e que tivesse o sentido maior da redenção humana. E como eu disse, nenhuma produção cinematográfica da história conseguiu retratar tão bem a profecia bíblica sobre como seria o sofrimento do Messias. Olha só o que a Bíblia diz: Cristo foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, e não abriu a boca. E o filme foi um verdadeiro sucesso, arrecadando mais de 600 milhões de dólares de bilheteria, lotando salas de cinema nos Estados Unidos e em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil, e principalmente ganhando milhares de vidas para Jesus e resgatando muitos que estavam desviados do caminho do Senhor. E diante disso, eu entendo que o que o Mel Gibson passou naquele encontro com Christopher Walken e nos anos seguintes, com toda a perseguição e injustiças, foi, na verdade, uma grande batalha espiritual. Satanás poderia até não saber que Deus já tinha planos de usar o Mel Gibson para fazer um filme sobre o sacrifício de Jesus, porque ele não tem o poder de adivinhar o futuro. Mas ele sabia que aquele homem era temente a Deus e ele queria muito ser usado por ele de forma poderosa. Por isso, o inimigo usou todas as suas armas para tentar destruir o Mel Gibson e frustrar os planos do Senhor. Mas em momento algum, Deus o abandonou e a vitória veio. Tanto é que agora, Mel Gibson está concluindo a sequência do seu filme, que se chamará Paixão de Cristo, Ressurreição. E o ator Jim Caviezel, que interpretou Jesus, disse que esse será o maior filme da história mundial e que todos durante a gravação já estão enfrentando muito ataque espiritual. E agora eu quero dar a minha opinião sobre o Mel Gibson ter achado que Christopher Walken era o anticristo. Irmãos, eu sinceramente não concordo com ele.
Eu não acho que na época o Mel Gibson tinha uma ideia bíblica sobre as reais características sobre quem seria este homem, e por falta de conhecimento da palavra ele fez aquela afirmação. A palavra de Deus diz que o anticristo será um homem muito poderoso e influente, um ser carismático e muito bem articulado nos campos da política e da religião, e ele vai conseguir enganar as pessoas e as obrigará a adorá-lo. O Christopher Walken é um homem conhecido no mundo do cinema e ele tem o respeito de Hollywood, e só isso. Mas eu acredito sim que ele pode ter sido usado por Satanás naquela reunião com Mel Gibson para tentar atacá-lo espiritualmente, mas isso não faz daquele ator um anjo caído e muito menos uma das bestas do Apocalipse, tá ok? Eu sou o Pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, deste vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.